Meu nome é Rafaela Virgínia, sou aluna do 4º período de Direito da Faculdade FAMIG. Essa é a VA1, Verificação de Aprendizagem 1, da matéria de Direito Contratual. E nesse trabalho nós vamos abordar dois temas, dois princípios do direito contratual, que são alguns dos princípios basiladores, dos contratos. O primeiro princípio a ser falado vai ser o princípio da boa-fé objetiva, que em sua essência é uma norma presente em várias áreas do direito. Ele se fundamenta na ideia de que as pessoas devem agir com lealdade, com honestidade, com transparência em suas relações com os outros. E, em termos gerais, o princípio da boa-fé, ele pode ser definido como comportamento honesto, como comportamento leal, que reflete na expectativa de que a conduta das partes envolvidas em uma relação jurídica ocorra da forma mais coerente com as expectativas e os interesses alheios. A boa-fé objetiva, ela é um desdobramento do princípio da boa-fé e se refere à ideia de que as partes, dentro de uma relação contratual jurídica, elas devem proceder de acordo com os padrões sociais, de acordo com as normas jurídicas, de acordo com o que está escrito mesmo, o que foi acordado entre aquelas partes dentro do contrato. E isso significa que o princípio da boa-fé, ele é um critério, ele é uma avaliação de comportamento das partes em uma relação jurídica. E o que leva em conta os usos, os costumes de mercados, as normas legais e a moralidade pública também. Alguns dos desdobramentos do princípio da boa-fé também inclui o dever da informação, que seria que as partes devem fornecer informações claras, informações concisas, informações verídicas, precisas, completas, referente umas às outras. Dessa forma, em fornecendo essas informações claras, assim, direta, elas visam garantir a transparência e a lealdade nas relações jurídicas, nos contratos. O dever de lealdade também, ele é um outro desdobramento do princípio da boa-fé, porque esse dever de lealdade, ele nos traz que as partes devem agir de forma leal, de forma honesta, umas com as outras dentro da relação jurídica, da relação contratual, porque isso busca o cumprimento dos deveres e das obrigações que foram acordadas no momento da assinatura do contrato. E essas obrigações, elas são decorrentes da relação jurídica em questão. Esses dois são alguns dos principais desdobramentos do princípio da boa-fé. Dentre eles, existem muitos outros também que vêm aí para balizar as relações jurídicas como um todo. E o princípio fundamental do direito, que busca garantir a transparência, a lealdade, a honestidade na relação jurídica entre as partes, que seria o princípio da boa-fé objetiva. E uma das hipóteses de utilização do princípio da boa-fé em contratos é onde se espera que as partes, elas tenham uma conduta pautada na honestidade, ou seja, em que essas mesmas partes, elas venham agir com honestidade, com transparência, na negociação, no cumprimento, em todas as fases processuais, em todas as fases do contrato, cumprindo as obrigações pactuadas, desde lá do início do acordo. Além disso, a boa-fé, ela pode ser utilizada também como um critério de interpretação das normas legais e contratuais, que desse modo vai visar garantir a proteção do direito de todas as partes envolvidas, ou seja, vai assegurar que todas as partes envolvidas ali naquele contrato, elas estejam amparadas, pelo direito, com base em tudo aquilo que foi acordado no início do contrato. Enfim.
Olá, doutores e doutoras do Direito, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline Silva Lima e hoje irei dar andamento ao VA1 do professor Bernardo Fiorini, aonde a primeira parte, foi falado sobre o princípio da boa-fé pela doutora Rafaela, e agora eu irei falar sobre o princípio da obrigatoriedade processual. Venham comigo! O princípio da obrigatoriedade contratual, ele também é conhecido como o princípio da força obrigatória ou força vinculante, aonde ele é um dos clássicos do nosso ordenamento jurídico e ele está no nosso Código Civil desde 1916. Pois bem, ele é fundado a partir da autonomia da vontade, aonde as partes por vontade determinam um acordo determinado e a constituição de direitos e deveres. A partir deles, são constituídos em uma relação contratual e deverão ser cumpridas. O princípio da obrigatoriedade do contrato, ele é para garantir a segurança do contrato. Ele traduz a questão contratual e faz lei entre as partes. O que isso significa ali? Significa que, a partir de um contrato, onde duas pessoas, aqui estamos falando sobre contratos bilaterais, todo um contrato ele existe entre direitos e deveres. E o princípio da obrigatoriedade, ele se faz presente para fazer com que as partes tenham ciência que elas são obrigadas a cumprir. Ele é o garantidor que o contrato vai ser cumprido. E ele se aplica se após verificação, se o contrato foi lícito, possível e se existe, se as partes que assinaram são capazes, se teve boa-fé contratual, ele é analisado primeiro para ver se houve. E ele também tem uma minimização entre a relação do Estado, porque é entre as partes e não entre o Estado, onde o Estado só vai ser aplicado para fazer com que a pessoa cumpra. Ai, Aline, mas e se não cumprir a obrigação? Por exemplo, eu assinei o contrato com a faculdade, aonde a faculdade tem o dever de me dar as 4 horas de aula, aonde eu tenho que ter aula presencial e a faculdade está me dando a aula em AD. O princípio da obrigatoriedade, ele faz com que a faculdade cumpra ou então ela me indenize essa falta, de fazer com que o meu contrato seja estabelecido como está mandando nas cláusulas contratual. E o artigo 389 do Código Civil, ele diz que se não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo o índice oficial regularmente estabelecidos, e honorários de advogados. Ou seja, se não cumprido, ele tem a obrigação de me indenizar por perdas e danos, até as atualizações monetárias e os honorários dos meus advogados. Esse princípio, ele traz com que, literalmente, ele traz a obrigação de se cumprir as cláusulas contratuais. E ele também, como tudo no direito, existe uma exceção. No artigo 389 do Código Civil, ele também há exceção em caso fortuito e em casos de força maior. Mas, para mim, esse princípio ele é muito importante, porque sem ele, nós não temos certeza que aquele contrato vai ser cumprido. Imagina você assinar um contrato da sua tão sonhada formatura e sua formatura não acontecer e você não poder questionar, porque não existe um princípio, não existe uma lei que garanta que a sua formatura vai acontecer. Ou então, você pega, igual eu já até disse, sobre a faculdade, você assina as cláusulas contratuais sonhando que você vai estudar, igual o meu caso mesmo, eu estudo direito, onde você sonha em estudar direito com um ensino de qualidade e as cláusulas contratuais estabelecidas no seu contrato não é estabelecido e você não pode falar nada porque a lei não te assegura que aquilo vai ser cumprido. Esse princípio ele é de suma importância como o princípio também da boa-fé contratual, aonde existe até uma relação entre eles, porque sem a boa-fé não tem a obrigatoriedade contratual. É muito importante esses princípios e eu acho eles bastante importantes e ele também, sendo um dos clássicos do nosso direito, ele se faz bastante importante. E eu gostei muito de pesquisar sobre ele, eu achei que ele
ele é bem, como eu posso dizer, ele é até simples de ser entendido, até o próprio nome, né, já te dá um norte para você compreender ele. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido sobre o princípio da obrigatoriedade contratual e que vocês tenham se edificado com esse conhecimento. Uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo, e foi isso.